Uma das questões que são frequentemente colocadas para mim, depois de todos esses episódios com as correções do Enem, é a respeito da seriedade das correções. Eu acho que os candidatos têm que ter confiança no processo seletivo que eles estão enfrentando. De modo geral, os vestibulares são muito sérios, muito honestos no processo de correção dessas redações. A gente sabe que as redações passam por pelo menos 2 corretores para que haja justeza dessa correção, né? Para que uma visão não seja rigorosa demais, outra condescendente demais. Sempre as redações são avaliadas por 2 corretores. Se houver uma discrepância muito grande entre esses 2 corretores, convoca-se um terceiro corretor, eventualmente uma banca para analisar o porquê da dificuldade de se chegar a um consenso de nota naquela redação. Então, assim, são critérios muito sérios. Mas os alunos sempre insistem nessa questão, mas e o que aconteceu com o Enem? O que aconteceu com o Enem? A gente precisa entender o seguinte, o projeto do Enem é um projeto muito louvável, né? Eu acho que qualquer pessoa que trabalha com educação reconhece que um projeto que visa a democratização do acesso ao ensino superior, ele é um projeto louvável. Mas a gente sabe que os últimos episódios dos últimos anos têm demonstrado que na prática está difícil de contemplar esse projeto efetivamente. Eu acho que o Ministério da Educação ele tem feito a sua parte, né? No ano passado, publicou uma cartilha para tornar claro o critério de correção, ele permitiu a visualização desses critérios de correção, descreveu, dando exemplos, inclusive, do que seria uma boa redação, mas ainda assim a gente teve problemas esse ano. Problemas que o próprio Ministério da Educação e o INEP visam solucionar para a próxima edição desse processo seletivo. É importante deixar claro que existem 2 situações. A primeira delas diz respeito aos erros que apareceram, erros ortográficos, gramaticais. Veja, houve uma crítica muito grande em relação ao Enem porque atribuiu nota máxima a redações que traziam esses erros. Mas é importante as pessoas conhecerem a grade de correção. A grade de correção deixa bem claro que é possível um aluno ter nota máxima nesses textos, ainda que esses textos apresentem alguns desvios, poucos desvios, mas que não comprometam o texto na sua unidade de sentido. Então, assim, embora muita gente tenha criticado, esse tipo de coisa é prevista no critério de correção. Então, não é incoerente com aquilo que foi publicado, né, naquela cartilha que o INEP e o MEC disponibilizaram para todos os candidatos. Então, a gente sabe que um ou outro erro eventualmente pode passar e ainda assim a redação, se ela estiver bem estruturada, se ela tiver uma boa argumentação, ela vai tirar a nota máxima. Outra coisa são as questões que envolveram candidatos que trouxeram hinos, receitas, etc. Aí a gente tem uma situação que é bastante subjetiva. A gente tem um critério de correção que prevê que o texto dissertativo ele tem que ter uma unidade de sentido e uma relação de coesão e coerência entre as partes. Um corretor mais rigoroso, ele pode entender que a presença do hino, a presença da receita, elas quebram ali a unidade de sentido do texto dissertativo. Então, o texto deveria ser zerado, porque o critério prevê isso. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tem uma grade de correção que também tolera certos desvios, um corretor mais flexível, mais condescendente, entende que isso não é um problema. Aqui no cursinho, a gente normalmente procura seguir a correção com o maior rigor possível, porque a gente tem um papel de preparar para as provas. Então, a gente tem que partir do pressuposto de que a redação tem que buscar a perfeição, o ideal. Então, no nosso exercício, a gente sempre procura exercer uma correção cada vez mais rigorosa. Mas as bancas examinadoras, elas se dão essa liberdade de flexibilizar muitas vezes os critérios de acordo com os seus propósitos. Então, eu imagino que essa é uma questão que depois dos episódios ocorridos, o Enem deva revisar e talvez para uma próxima edição buscar superar. Então, nesse sentido, embora tenha ficado essa sensação de insegurança com relação ao que aconteceu, eu oriento os alunos que eles devem, sim, continuar estudando e treinando com rigor, inclusive para o Enem, porque a tendência é a de que a correção cada vez mais encontre o seu eixo, encontre o seu caminho de perfeição. Então, eu imagino que na próxima edição
situações como essa, eu não só imagino, eu torço para que situações como essa não voltem a acontecer. É isso, quer dizer, o sucesso da redação no vestibular e da redação que impacta tão significativamente no resultado da sua aprovação ou não, o sucesso depende muito do seu empenho. Eu acho que o aluno tem que se dispor a treinar com frequência, a buscar sempre o ideal de perfeição. Quanto melhor o texto dele for, mais chances de passar ele vai ter. Quer dizer, um aluno nunca pode contar com a sorte, um aluno nunca pode contar com aquela postura, eu sou alfabetizado, na hora eu dou um jeito. A gente tem sempre que pressupor a seriedade do processo, tem sempre que pressupor buscar, né, um texto cada vez mais perfeito, mais ideal. É isso, eu fico aqui torcendo para que vocês trilhem esse caminho com segurança, com otimismo, que as coisas funcionem melhor daqui para frente e que vocês obtenham sucesso quando estiverem aí enfrentando esses processos seletivos. Um grande abraço!